dia 2 de abril e a igreja celebra a memória litúrgica de São Francisco de Paula. Nasceu em Paola, hoje província de Cosenza, em 27 de março de 1416. Acometido por um abscesso maligno no olho esquerdo, seus pais o confiaram à intercessão de Francisco de Assis. E em caso de cura, a criança usaria por um ano inteiro o hábito franciscano. E foi o que aconteceu. Perfeitamente curado, cumpriu o voto entrando para o convento de São Marcos Argentano, em Cosenza, com a idade de 15 anos. Ali ele manifestou imediatamente fortes dons de piedade e inclinação à oração. Ao término de sua permanência no convento, fez uma verdadeira peregrinação com seus pais em busca de uma vida religiosa mais apropriada para si. Esteve em Assis, Monte Cassino, Roma, Loreto e Monte Luco. Em Roma, perturbado pelas pompas da corte papal, perguntou: Nosso Senhor não era assim? Esse foi o primeiro indício de seu espírito reformador. Retornando a Paola, iniciou um período de vida eremética em um lugar inacessível das propriedades da família. Aos poucos, outros cada vez mais numerosos se uniram à sua experiência, reconhecendo-o como um guia espiritual. Com seus pais, construiu uma capela e 3 dormitórios. Em 1452, conseguiu a aprovação diocesana e a permissão para instituir um oratório, um mosteiro e uma igreja. Os próprios nobres da cidade de Paola, entusiasmados pela experiência de Francisco, contribuíram como simples operários para a construção das obras. A fama de santidade de Francisco de Paula espalhou-se rapidamente e em 1467 o Papa Paulo II enviou a Paola um emissário para saber notícias do eremita. Depois de apresentar uma relação positiva sobre o mosteiro, o próprio legado pontifício decidiu aderir à comunidade. Em 17 de maio de 1474, o Papa Sisto IV reconheceu oficialmente a nova ordem, que recebeu o nome de Congregação Paulina das Eremitas de São Francisco de Assis. O reconhecimento da regra com o nome atual da Ordem dos Mínimos ocorreu com o Papa Alexandre IV. Nessa nova ordem, acrescentou aos 3 votos oficiais da Igreja o 4º voto, que seria o jejum quaresmal. Da quarta-feira de cinzas até o sábado santo, deveriam comer somente peixes, pães, verduras e água. E o voto perpétuo de abstinência de carne vermelha. Amado e procurado como guia espiritual, Francisco também era considerado a única autoridade capaz de se opor aos abusos da corte aragonesa no reino de Nápoles, colocando-se ao lado dos pobres. Sob ele, narra-se alguns fatos prodigiosos a ele atribuídos. Em 1464, ano de grave escassez, alguns operários se dirigiam à planície de Terra Nova para encontrar trabalho. No território de Calabro, Régio Calábria, depararam-se com Francisco, que ia para a Cilícia, a quem pediram um pouco de pão, porque estavam famintos e nada tinham para comer. Então Francisco lhes disse: Mostrai-me seus alforjes, porque dentro há pão. E assim foi. Em seus pobres bornais, os operários encontraram pão branquíssimo, fresquinho e quentinho. Quanto mais eles comiam, mais aumentavam os pães. Segundo outra narração, um barqueiro recusou-se transportar Francisco e seus companheiros para a Cilícia. Então o santo estendeu sua túnica sobre o mar, e assim puderam atravessar o estreito. Outro carisma atribuído ao santo eremita foi uma profecia. Ele previu que a cidade de Otranto cairia nas mãos dos turcos em 1480, mas depois seria novamente conquistada pelo rei de Nápoles. Por meio dos mercadores napolitanos, a fama de Francisco de Paula chegou até a corte de Luís IV na França. Enfermo, o rei pediu ao Papa Sisto IV para mandar o eremita a ir ter com ele em seu leito. Tanto o Papa como o rei de Nápoles notaram neste convite a possibilidade de vantagens políticas. Francisco, no entanto, obedeceu com um pouco de desprazer o pedido do Papa, pois ele estava acostumado a seu eremitério e não se adaptava facilmente à vida da corte. À sua chegada, o rei Luís IV ajoelhou-se aos seus pés, mas nunca recobrou sua saúde. Porém, a presença do eremita na corte contribuiu para melhorar as relações entre o papado e a monarquia francesa. Ali, Francisco manteve encontros com pessoas simples,
mas também acadêmicos, em busca de um guia espiritual. Francisco permaneceu 25 anos além dos Alpes, trabalhando com a terra como camponês, mas a sua fama aumentava sempre mais como reformador e penitente. Com a agregação de alguns beneditinos e franciscanos, a congregação mudou sua vida de eremita para de cenobita. Tal reviravolta levou a fundação a contar com a ordem terceira secular e depois com as monjas. As respectivas regras foram aprovadas definitivamente por Júlio II em 28 de julho de 1506. Francisco de Paula morreu em Taurus em 2 de abril de 1507. Sua fama difundiu-se logo pela Europa por meio dos 3 ramos da família dos mínimos: frades, monjas e terciários. Foi canonizado em 1º de maio de 1519, apenas 12 anos após a sua morte, durante o pontificado do Papa Leão X, do qual ele havia previsto suas eleições para o trono papal quando ainda ele era criança. Além de padroeiro da cidade de Pelotas, foi erigida a sua catedral com o patrocínio do santo. O lugar enriquecido de pinturas compostas por artistas italianos. Somado a isso, todos os anos comemora-se com devoção este santo. São Francisco de Paula, rogai por nós.